Eu vou te mostrar nesse vídeo uma das formas mais rápidas de fazer uma arte com uma complexidade, querendo ou não, bem interessante aqui para a gente testar algumas habilidades. E a gente já vai começar direto nela, analisando algumas coisas. Pelo menos aqui, frente e costas delas, né? Ela tá feito o rascunho aqui dentro do Canva. Ela ainda não tem a arte em alta qualidade. Então, por isso que eu vou precisar transferir esse padrão, essa qualidade, esse layout aqui com mais qualidade para o Illustrator e para o Photoshop para a gente fazer o arquivo final, tá? Então, essa é a base aqui do que tem aprovado e eu vou começar no trabalho aqui de organização, que é identificar a pasta do cliente, nesse caso já tem criado aqui, e eu vou criar uma pasta chamada ativos, onde eu vou colocar tudo que tem a ver com o projeto deste cliente aqui, né, que já foi salvo, que não é o fotolito e o mockup, o fotolito principalmente, né, e o mockup aprovado. Então, eu vou copiar esse fotolito oficial 2.0, copiei aqui na pasta anterior a ele dentro da nossa organização e colei aqui. E aí esse aqui vai ser o nosso arquivo que a gente vai abrir aqui para fazer a criação dentro dele. Então, colei e abri com o próprio Illustrator ali, tá? Então, começando nessa parte em específico, abrindo com o Illustrator aqui, ele já está carregando o nosso programa. E aí, beleza. Aqui eu vou colar o nosso mockup aprovado, tá? Essa versão aqui, que ainda depois a gente finalizar vai ter algumas melhorias visíveis, por exemplo, aqui, ó. Se for ver aqui tem uma partezinha branca aqui que não foi retirado na remoção automática. O AFA aqui também tem que melhorar a qualidade de recorte, etc. Então, para isso eu vou fazer esse trabalho aqui. Já abri aqui o nosso fotolito e eu vou tirar um print dessa parte aqui, tá? Então, tirei um print, e aí é bom sempre ter um bom aplicativo de print, sabe, para facilitar esse processo, simplificar esse processo. Tirei o print, colocar o print aqui, para a gente já ter armazenado o nosso mockup que foi aprovado, tá? Posso até bloquear apertando Ctrl 2 para essa parte aqui não ficar flexível, tá? E aí eu vou começar a organizar algumas coisas, principalmente aqui a estampa da frente, que ela é um pouco mais complexa. Eu vou ver aqui qual que é a qualidade que eu tenho ela salva aqui, tá? Eu tenho essa qualidade aqui, eu não tenho ele em PDF, porque foi criado no GPT, tá? Eu tenho aqui uma que está em PDF, outras que estão em JPEG, e aí eu vou analisar uma por uma, só que eu vou começar nessa arte da frente. Então, eu vou pegar ela e arrastar aqui para o nosso Illustrator para conseguir ter mais noção do que a gente está trabalhando, tá? Essa aqui é uma arte que será usado o método de impressão em DTF, tá? E aí, para esse método, ele não tem tanta limitação de cores, ele tem uma possibilidade de impressão de cores maior, né? Então, eu tenho que saber disso na hora de desenvolver para conseguir acertar melhor aqui. Tá vendo esse X que tem no meio aqui da arte? Se eu clicar em incorporar, ele vai anexar a este o fotolito. Se tiver assim e eu apagar aquele arquivo de imagem lá, ele vai sumir daqui. Então, quando eu tenho o X, a imagem não está aqui, ela está meio que linkada aqui. Eu vou clicar no incorporar, ele vai estar definitivamente aqui. E aí eu tenho algumas formas de começar esse pensamento para fazer essa arte. Primeiro eu vou começar duplicando aqui, para ter um backup dessa imagem, né? Então, cliquei Alt, arrastei, ele duplicou. E aí eu vou testar um método que ele é o mais simples, só que muitas vezes ele já funciona, que é selecionar a imagem e vir aqui em traçado da imagem. E aí ele vai automaticamente vetorizar, e vai entregar um resultado em preto e branco. Eu vou clicar aqui nas configurações dessa ferramenta e aí eu vou ajustar alguns parâmetros aqui, ó. No personalizar, eu vou colocar 6 cores, que é mais ou menos o que tinha na arte original ali que a gente viu a primeira versão. Ele vai me entregar uma vetorização em 6 cores, que ficou muito original, assim, comparando antes e depois. Então, laranja, aqui só o coqueiro ele ficou no mesmo tom aqui, mas depois a gente consegue até botar o tom desse azul aqui. Como faltou esse detalhe do coqueiro, eu vou colocar 7 cores aqui, ó, na parte de cores. Provavelmente ele vai botar aqui a cor do coqueiro. Então, essa ferramenta é legal brincar, testar bastante, porque vai ganhando autonomia, assim, praticidade ao mexer nela. Então, vocês podem ver, eu peguei a estampa da esquerda e vetorizei ela automaticamente com a ferramenta ali de traçado, né, aqui
Se eu clicar na imagem, ele aparece aqui, ó, traçado da imagem, e aí nesse caso ele transformou em uma em preto e branco. Depois eu ajustei o fator cores aqui no personalizado para 7 e não 6. E aí ele me entregou a estampa exatamente como eu preciso, vetorizada, tá? Com uma qualidade infinita. Então, aqui já ganhei aí umas, talvez, 3 horas de trabalho nesse tipo de uso de ferramenta, tá? Então, essa é um primeiro conceito bem importante para a gente ganhar tempo. A estampa da frente está resolvido, de certa forma, tá? Então, a partir de agora, eu faço alguns ajustes aqui. Por exemplo, eu vou duplicar esse aqui, dá para ter o backup agora da vetorização. E para eu conseguir editar aqui por dentro o vetor, eu vou clicar em expandir, que aí sim ele transforma em editável, né? Antes ele não estava 100% editável, ele estava meio, estava fixo, né? Agora eu consigo, por exemplo, apagar este fundo aqui, sendo que aqui se eu clicar no fundo para apagar, ele apaga tudo, né? Então essa é a diferença. Beleza. Agora eu tenho que tirar esses intervalos internos aqui, tá? Para garantir, eu posso clicar num, clicar Shift e selecionando mais de um para apagar ao mesmo tempo, ou clicando Delete, tá? Tem outras formas de apagar mais rápidos aqui, mas nesse caso eu vou fazer dessa forma manual para vocês verem, tá? Eu apaguei, lá embaixo também, aqui também tem, selecionei, 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 apaguei. Essa parte de dentro da raquete eu acredito que era a mesma cor, só que aqui faz parte da composição, então não vou mexer neste ali em específico. E agora eu já começo a ter essa estampa da frente resolvida. Tá? Ela está em 7 cores, então é uma estampa bem colorida. Provavelmente será em DTF isso aqui, então eu já vou deixar pronto para isso. Eu vou ajustar o tamanho, aqui, ó. E aí eu já vou deixar na medida correta, porque da frente eu já consegui igualar a impressão. Aí eu confiro se está realmente fiel ao que foi para o cliente, né? Ou se tem alguma diferença. Nesse caso aqui está bem alinhado, bem assertivo. Então, ó, ficaria nessa ideia aqui. Talvez eu sugeriria para o cliente, para ficar uma estampa mais leve, deixar vazado alguns detalhes, né? Então, eu vou pintar de preto aqui, simulando a camiseta, né? Simulei a camiseta, vou duplicar essa estampa, opções, organizar, trazer para frente. E aí eu poderia, por exemplo, pegar este azul mais escuro aqui e transformar ele em preto. Ó, ele daria uma cor a menos, não perderia nada da essência da estampa e ficaria bem legal também. Só mudaria os risquinhos aqui do sol, por exemplo, ó, de deixar eles em amarelo, laranja também, né? Selecionei eles aqui. Aí já resolveria a grande parte da densidade de cores aqui, né? Se for a impressão, beleza? Então, na frente, eu já deixei resolvido. Vou ver esse detalhe depois um pouquinho mais para frente, tá? Porque aqui não interferia na entrega final, digamos assim, na arte, ficaria até mais leve, mais melhor de utilizar na camiseta, tá? Quanto mais estampa ela tem sem esse intervalo, fica ruim de vestir. Aqui ele ficaria né, um posicionamento legal, beleza? Então, a parte da frente, vetorizei, depois é só esse ajuste fino mesmo, de ver se a gente pode colocar sem esse preto aqui em cima. Eu acho que vai ficar melhor, tá? Eu vou passar isso para o vendedor alinhar com o cliente, deixar resolvido isso também. Eu acho que vai ser mais inteligente. E a gente agora vai para o próximo passo, que é essa parte aqui das costas dos patrocinadores, tá? Que é um pouquinho mais talvez complexa, porque é mais de um logotipo para finalizar e desenhar. E eu vou começar escrevendo o patrocinadores aqui. Patrocinadores. Esse aqui é uma Montserrat, acredito eu, tá? Aqui, posicionar mais ou menos do tamanho correto. Aqui ela está em branco, então, ó, recriei ela em branco, porque os vendedores fazem lá no Canva para dar a agilidade que precisa para esse processo, né? Então, eles não entregam um vetor pronto, mas eles já fazem com alguns padrões, por exemplo, de fonte, a gente só vir aqui e acertar. E agora eu vou fazer a parte de buscar os logotipos aqui que os clientes encaminharam. Eu vou abrir esse primeiro em PDF, que graças a Deus já está pronto. Vou selecionar tudo, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou colar aqui para ver como é que ele vai se comportar na minha estampa. Diminuo aqui para ficar do tamanho correto, já posiciono aqui para
para ir me organizando. Aqui, ó, posicionei, está em branco, então eu aperto I e clico em algo que é branco também. Ele vai pegar essa coloração. Beleza, um logotipo já foi, ele estava em PDF, por isso é muito mais fácil fazer quando você está em PDF. Esse Padre Hells aqui, ele está em uma qualidade legal, só que ele não está em uma qualidade muito boa, tá? Esse ali eu acho que eu tenho o logo dele já salvo para conseguir utilizar. Eu vou analisar os outros aqui se eu tenho algum mais fácil. Esse Arena 5, eu acho que a qualidade dele vai dar para fazer a mesma coisa que a gente fez antes, de vetorizar automaticamente. Então, ó, puxei ele para cá, vou vir aqui, você já sabe o processo, traçado da imagem, aí ele vai entregar esse resultado ruim, eu clico aqui nas configurações, mudo cores, eu vou botar 3 cores, porque essa não é uma arte tão colorida. Então ele vai limitar a vetorização aqui, ó, no caso ele botou laranja no fundo, preto na frente e acho que a outra cor ele nem pegou, né? Eu vou botar aqui duas cores então, para ver como é que ele vai fazer, você vai entregar só laranja e preto. Aí, ó, perfeito. Só laranja e preto, qualidade fantástica, principalmente em relação ao tamanho de impressão, né? Ele vai ser impresso talvez em uns 10 centímetros, então visualmente vai ficar mais ou menos assim. Eu vou clicar nele aqui, expandir. Agora eu vou mostrar aquela técnica de apagar várias coisas ao mesmo tempo na coloração, tá? Então aqui eu tenho laranja e tenho preto, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, com a ferramenta seleção completa, clicar duas vezes na imagem. Ele entra numa espécie de seleção de subgrupo. Então esse é todo o restante que ele não está sendo interpretado. Eu vou clicar aqui agora nessa ferramenta de seleção mais detalhada, clicar aqui no laranja, eu vou falar o seguinte: ó, Illustrator, selecione o mesmo, os objetos que têm o mesmo cor do preenchimento. E ele vai pegar tudo que é laranja, eu aperto um delete e resolvido. Dou dois cliques fora, já tirou ali, tem um tracinho preto aqui, apago também, mas pronto. Essa parte aqui, esse logotipo, levaria talvez uns 40 minutos para redesenhar na mão, achar a fonte, etc. Nesse caso aqui, ele já fica pronto praticamente de forma automática por saber essa técnica de vetorização do jeito certo, né? Não é simplesmente fazer um malabarismo ali que não vai dar certo. É realmente analisar para onde que vai ser usado e vetorizar nesse jeito, tá? E aqui funcionou perfeitamente. Posicionei, aperto I, que ele vai ir para o conta-gotas. Eu vou clicar no lugar que está com a mesma cor que eu quero personalizar. Eu posso até comparar, ó, antes, aqui em cima, e depois, aqui embaixo. Então, beleza, aprovado, tá? Agora eu vou para o próximo logo, o mais fácil até para ir priorizando. Ah, esse aqui tem um degradê, depois a gente vai analisar como vai fazer. Esse JA Consultas, vamos ter que testar, tá? Ele não está numa qualidade tão legal. Eu vou arrastar aqui dentro, mesmo processo que vocês já viram antes, né? Arrastei aqui para dentro. Ele veio para cá, trazer aqui para o cantinho da vetorização. Vou dar um zoom para analisar visualmente como que ele vai se comportar. Traçado da imagem, cores, três cores. Aqui ele está em branco, azul e o fundo branco, azul e vermelho, né? O fundo sendo azul. Então, nesse caso, está correto. Clicar em expandir, qualidade está legal também. E deletar o que está em azul ali, que eu não gostaria da minha estampa, tá? Aqui, ó, seguinte, tá vendo que ele não está 100% perfeito essa vetorização aqui? Como ele vai ser impresso num tamanho mais ou menos assim, ele não vai transparecer esse tipo de detalhe na qualidade. Eu posso até ajustar alguns aqui, ó, apertando a ferramenta P e pegando a ferramenta caneta, tirando alguns desses traçados aqui para deixando mais reto, mais original a minha criação, tá? Mas nesse caso aqui, tá bem legal, principalmente comparando ao tamanho que vai ficar impresso esse material. Então, nesse caso aqui, pronto, já é esse logotipo. Vou dar um zoom aqui e eu vou colocar posicionado em cima e depois eu vou fazer uma análise geral para ver se está tudo organizado, centralizado, né? Conforme vai ficar melhor para a impressão. Então, esses três de baixo já tem e agora a gente vai para provavelmente Padre Hells, que é o logotipo mais fácil nessa ordem aqui. Esse Padre Hells eu acredito que eu até tenho ele salvo em outra pasta, tá? De artes antigas ali. Ó, mas o cliente não enviou o JPEG, ele tirou um print do JPEG e enviou aqui. Então, às vezes tem que. Ó, nesse caso aqui, se eu pedir para ele vetorizar toda essa imagem, ele vai interpretar esse topo e essa base.
principalmente esse topo aqui, né, do print. Mas nesse caso eu já vou aproveitar e eu vou dar um zoom um pouco maior aqui, tá? Eu vou tirar um print só do logo do cliente, para ele conseguir interpretar só a parte do logotipo do cliente. E aí eu vou colar esse print que eu acabei de tirar aqui dentro. Deixa eu ver para onde. Aqui, ó. Ele foi para cá, então ele ficou mais isolado. Posso apagar esse de cima. E aí eu vou duplicar para ter um backup e um depois da vetorização. Clico nele aqui, traçado na imagem, e aí eu vou ver o resultado. Olha, ele deu com alguns pontos de ruído aqui. E a gente vai ver se consegue resolver isso nessa análise aqui um pouco mais complexa da entrega. Padrão, 3 cores, como vocês já viram antes. Agora aqui eu vou analisar outros fatores e não só a quantidade de cores. Eu vou analisar um ali que chama caminhos nesse avançado aqui, tá? Nesse avançado, eu vou testar algumas coisas. Por exemplo, esse de formas aqui que é novo, eu ainda não ouvi, mas ele não mudou nada praticamente. Então, segue o baile. Tá? Vou ver a questão de cor, aqui está em 3, beleza, está alinhado. Questão de caminhos, eu mudo, porque às vezes ele simplifica um pouco esses caminhos aqui, tá? Ele deixa mais reto, e é o que a gente precisa, né? A gente precisa todas essas curvas aqui. Realmente melhorou, vou diminuir mais ainda para ver esses caminhos aqui do teto, principalmente, da fonte, eles ficarem com menos variação, eles irem mais direto, né? Ó, tá melhorando, tá melhorando. Cantos eu vou diminuir também para ele ficar mais simplificado, é o que eu preciso nesse momento para ver se ele entrega um bom resultado. Caso não entregue, eu vou pesquisar o logo original dele para conseguir e aqui o ruído diminuir um pouco para ele simplificar também. E se ele não melhorar, aí eu vou lá na pasta original dele para pegar. Talvez aqui já comece a se resolver. Ó, tá evoluindo, mas ainda assim tá numa qualidade que acho que não vai dar para utilizar nesse caso, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ir lá no Drive, eu vou pesquisar. Excelente. Pesquisando lá no Drive, eu encontrei esse logotipo, eu já tinha ele salvo, então eu vou copiar aqui e colar dentro do que eu já estava desenvolvendo, tá? Colei aqui embaixo. Até o número de telefone não tem nesse aqui, então eu vou selecionar e apagar. E aí eu vou fazer a coloração, por exemplo, do teto, ó, analisando, né? O teto e o padre são a mesma cor, então eu vou selecionar o padre, apertar I e colorir dessa cor aqui. Então vamos ver se aqui na estampa ele tá desse jeito, tá? Tá, beleza. Então, coloquei desse jeito aqui, tá? O padre laranja e o teto laranja. O restante ali é bordô, né? Então, selecionei o Hells aqui. Bordô e, e bordô também. Aqui a listrinha e laranja e o material de construção bordô e, e bordô. Fechou. Então, esse aqui tá aqui, ó, que ele pegou a cor do cinza, então vou botar aqui. Aí, bordou. Agora que eu tenho ele pronto, eu vou levar lá para minha arte para conseguir desenvolver o restante, tá? A quase, ó, já foi vários logos aqui que a gente tinha para ser feitos. A gente foi com técnicas ligeiramente diferentes, né, para conseguir fazer rápido elas, não ficar ali o dia inteiro em cima dessa camiseta. Seria algo muito tentador, tá? Ficar o dia inteiro vetorizando manualmente todos esses, só que não faz sentido, né? A gente tem que ir num caminho mais rápido. Beleza, achei a vetorização desse logo aqui da AFA também. E nesse caso ele é uma variação, tá? E aí é interessante a gente analisar com muito cuidado para conseguir aprovar essas variações com o cliente. Porque o que que acontece é que às vezes o logotipo original ele tem uma qualidade muito ruim, ou às vezes também é impossível imprimir de forma viável ou fica muito fora do padrão do cliente. Então, assim, eu prefiro sugerir isso para ficar do jeito que eu indico e depois a gente puder fazer uma alteração, alguma coisa assim, do que já mandar numa forma que não vai ficar tão legal. Então aqui, ó, nesse caso eu achei ele vetorizado, ele redesenhado de um jeito melhor, mais adequado para esse tipo de impressão aqui, desse tipo de patrocínio, tá? Vou pintar do jeito certo aqui a ideia do logotipo, depois tem que reorganizar aqui também, mas o logo é o mesmo, né? Só que uma ele está vetorizado e o outro é uma imagem. Então,
tem algumas limitações que a gente precisa se manter atentos aqui. E aqui, esse último logotipo que vamos ver a complexidade que ele vai ter, tá? Que é de realmente, ele é um pouquinho, tem um pouco mais de detalhes, tá? Vou achar a pasta de novo que eu estava aqui, Artspoke, de clientes, aqui, beleza, ativos, e aí essa pasta aqui que é deste logotipo aqui. A qualidade dele tá bem ruim, tá? Então eu não conseguirei vetorizar automático, e eu tenho que criar uma versão talvez um pouco mais simplificada dele. E aí eu vou poder usar o chat GPT provavelmente para isso, tá? Para esse desenvolvimento. Mas antes disso, eu vou testar a, a vetorização automática do Illustrator para fazer isso. Primeiro incorporar, depois incorporar traçado de imagem, depois traçar opções, aqui botar em cores, botar 3 cores nesse caso, para testar e ver como é que vai ficar. Olha, talvez dê para salvar pensando em tamanho de impressão, tá? Porque às vezes quando é mais pequeno assim, a gente consegue, mesmo que não fique tão perfeito os detalhes da impressão, a gente consegue aprovar. Tá? Olha aqui, ó, embaixo, padaria, mercado e açougue, ele começou a distorcer aqui um pouco quando a gente foi diminuindo aqui aumentando o ruído, tá? Então, vou diminuir um pouquinho até voltar aqui o texto. Beleza, o texto foi. Esse desde 2013 ele não pegou muito bem, mas aí cabe talvez a gente ajustar isso. E é o que vai acontecer, tá? Porque aqui ele tá já, foi, foi um, foi bem assertivo, inclusive, né? Comparando com o que a gente tinha original. Até eu não fiz a cópia desse original aqui, né? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, Ctrl X, eu reportei ele para minha área de transferência, Command Z, para ele voltar, né, a ação que eu fiz. Deixa eu ver, mais um, para ele voltar a imagem lá, como que estava o original. Mais um, mais um, mais um. Aí, ó, esse aqui é o original e esse aqui é o vetorizado, tá? Então, esse 2013 aqui, a gente pode melhorar ele manualmente, tá? É um pouco não tão ideal esse processo, mas para a gente, nesse caso aqui, vai ser a forma mais ágil e mais assertiva, tá? Não indico sempre a gente fazer isso, mas nesse caso é uma situação. Ó, eu recunei ali o 3, o 13, para ele ficar mais nítido. Eu vou redesenhando ele aqui, só para dar a entender o texto que é, né? Ver o original aqui, esse D, aqui, ó, ele é bem diferente. Então, o que que eu faço? Eu posso vetorizar isso aqui manualmente, que seria mais ou menos fazer isso aqui, ó, e redesenhando toda a escrita. Isso aqui exige um pouquinho mais de técnica, tá? Mas não é sempre que a gente vai precisar fazer e a gente poderia fazer daquele outro método. Isso aqui vai ficar para uma próxima aula de como vetorizar assim na caneta desenhando, né? Que daí é quase que é uma outra especialidade isso aqui. E com o tempo vai ficando bom, tá? Não é, nem aqui, ó, por exemplo, deu para fazer essa parte aqui em alguns segundos, só que de fato é uma forma de fazer que deixa um pouco mais complexo, né? Não é tão simples assim, não é tão prático aprender esse formato aqui. Mas digamos que está pronto, selecionei os dois, Ctrl X para levar para lá, e aí esse daqui eu vou apagar, opa, aqui que apagou demais. Vou pegar a ferramenta certinho, aqui eu vou expandir, né? Ele não estava expandido, então eu ia apagar tudo mesmo, que não mostrei para vocês antes. E aqui eu vou apagar apagar isso aqui. E esse espaço também, que é tipo um buraco que ficou aqui, também vou colar o que a gente acabou de fazer. E o D tá bem mais nítido aqui, o restante meio que se segue a partir dele, né? E aí já tá ok. A escrita também, aqui as escritas de baixo vão ficar bem pequenininhas, também estão ok, tá? E aí eu vou apagar essa parte aqui
pegar esse logotipo, Ctrl X, Ctrl V, aqui um pouquinho grande, aqui, e posiciono ele aqui também, tá? Pelos tamanhos de impressão, todos eles estão adequados, né? E aí eu vou fazer um alinhamento agora final para ficar realmente melhor posicionado nessa peça. Para isso, eu vou principalmente analisar as posições dos logotipos, tá? Para conseguir ver melhor, vou arrastar aqui para baixo. Então, esse patrocinador eu diminui um pouco, ele não precisa estar tão grande, né? Em relação aos patrocínios, para dar mais ênfase aos patrocínios. Eu vou agrupar esse Padre Hells, vou agrupar o AFA, o aqui da padaria, com o nome criativo, Arena, esse aqui, beleza. Tem um ponto que já é positivo aqui, que esses dois, eles são logos mais laterais, né? Eles são mais horizontais, e ele é bom sempre eles ficarem lado a lado, eles equilibram melhor na criação. Idealmente, esse Padre Hells viria para baixo, e esse JA, ele iria para cima, tá? Para ficar, que são logos mais verticais aqui. Nesse caso, e muitos outros, os clientes, às vezes, eles têm uma prioridade, às vezes eles pagam a mais para ficar em cima ou embaixo, etc. Então, nesse caso, eu não vou mudar aqui, porque provavelmente, né, tem essa ordem já pré-aprovada com o cliente, e aí seria um pouquinho mais burocrático mandar a sugestão, depois voltar para a edição. Então, aqui eu só vou aumentar um pouquinho o Padre Hells para ficar compatível com o outro. Nessa parte eu estou fazendo mais visual, tá? Tem algumas estruturas de logotipos que daí a gente bota até uma grade, assim, para conseguir fazer mais assertivo a distribuição de logotipos. Nesse caso, não será necessário. Tá, isso aqui tá ok. Ó, vou agrupar esses três de cima, Ctrl G, esses dois de baixo, e esse JA, selecionar os três e clicar aqui em alinhar. Beleza, ele deu uma recentralizada melhor neles também. E agora, uma parte mais final, que é tamanhos de logotipos e distribuição, tá? Nesse caso aqui, ele está realmente muito grande em relação ao que é ideal imprimir, tá? Aqui, eu já diminuí, ó, aqui desse tamanho. Aqui o patrocinadores não está alinhado, ó. Cliquei nele, eu vou expandir ele, né, para ficar, não ficar em texto. Ó, aqui ele está em texto, editável. Se eu quiser digitar, ele muda. Eu vou clicar Command Shift O, ou vir aqui em objeto, expandir. Ele vai ficar desse jeito aqui. Agora sim, vou agrupar ele, selecionar todos e alinhar ao centro, para ele ficar alinhadinho, bonitinho, tá? Então, isso aqui eu posiciono aqui em cima para ter um parâmetro de tamanho. E aqui, ó, eu diminui um pouco a estampa, porque realmente nessas camisas eu preciso de uma composição melhor, né? E nesse caso aqui, um pouco menor vai ficar melhor, tá? Desses passos aqui, ok. Desses aqui da frente também. E agora eu vou falar, eu tenho que comunicar isso para o nosso vendedor de uma forma mais assertiva. E para isso, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar isso daqui, Ctrl C, e eu até já vou medir aqui, ó, qual é o tamanho real disso aqui. Ele está com 24 nas costas, ali, ó, 24 centímetros de largura nas costas. E aqui em cima a gente tem essa régua, que ela é super estratégica para a gente acertar cada vez mais nisso. Ó, vou botar 24, tá? 24 centímetros nas costas, ah, essa impressão aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou duplicar essa estampa aqui que o nosso vendedor criou aqui no Canva, tá? No método atual de criação, que isso pode mudar com o tempo, para ficar ali embaixo que a pessoa criou. E aqui em cima eu vou apagar isso aqui que estava um por um, né? Estava mal posicionado. Vou dar um Ctrl V para ele copiar a estampa que a gente acabou de criar. Botar aqui nos mesmos 24 centímetros. Aí, ó. Beleza. Posicionei aqui. Ok. Essa é a ideia, 24. E aqui na frente, como eu disse para vocês antes, eu prefiro sugerir para o cliente que a gente consiga fazer com o preto vazado, tá? O preto vazado significa que vai dar mais respiro na impressão, tá? É interessante tomar muito cuidado para aprovar isso do jeito certo com o cliente, tá? Senão a gente pode ter algumas dificuldades ali do cliente não entender, às vezes, etc. Então, ó, vou botar uma aqui
para vocês com um exemplo. Na esquerda aqui o preto, o azul normal, na direita com o preto, digamos que impresso, e nessa aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou isolar, selecionei ele aqui, ferramenta de seleção completa aqui, o mover, 2 cliques ele fez o pré-isolamento que a gente viu antes. Vou clicar a ferramenta de seleção detalhada, vou clicar uma vez no preto aqui. Vem aqui objeto, em selecionar, mesmo cor do preenchimento, dou um delete. Por quê? Agora quando eu copiar aqui, Ctrl C, eu for lá no meu Canva, Ctrl V, ele já vai colar sem aquele preto ali, entendeu? Então facilita um pouco mais. Vou posicionar aqui na frente. Posicionei aqui, tamanho mais realista, né? Aqui, tamanho está com 23, eu vou botar em 23 centímetros também, a estampa na frente não é ideal, fica muito gigante. Tá? 23, delete nesse das costas aqui. Posicionei na frente com 23 centímetros, já vou até deixar anotado aqui, ó. Frente, 23 centímetros, e costas, a gente botou antes com 24, né? 24. A estampa, aprovação final com o cliente, ainda não está aprovado a versão final, então vou deixar aqui neste modelo. E aí eu vou printar isso aqui e enviar para o nosso vendedor no grupo do WhatsApp. Aprovei isso aqui, eu vou fazer o fechamento do nosso fotolito aqui no Illustrator, né? Já levando em consideração essa estampa das costas e da frente, com os tamanhos que a gente tem ali pré-aprovados. Vamos escalar também para dar certo esses tamanhos aqui, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Assim que a gente aprovar aquela arte lá, aí a gente consegue fazer o fechamento e finalização da nossa arte, do nosso fotolito, que é a arte final que vai para impressão. Espero ter ajudado com algumas técnicas nesse vídeo, é um pouco mais longo, mas foi importante, porque é um pouco mais técnico e às vezes exige isso. E até o próximo vídeo. Valeu!